66. Jonathan Strange e Mr. Norrell, meados de fevereiro de 1817. Mr. Norrell virou-se para trás e olhou para o comprido corredor que antes conduzia da biblioteca ao resto da casa. Se estivesse seguro de que o levaria de volta a Lascelles e aos criados, seguiria por ele, mas tinha certeza absoluta de que a magia de Strange simplesmente o devolveria aonde estava. Ouviu-se um som dentro da biblioteca e ele estremeceu de pavor. Aguardou, mas ninguém apareceu. Após um momento, deu-se conta de que reconhecia o som. Ouvira-o milhares de vezes antes. Era o som de Strange a vociferar irritado por causa de algum trecho num livro. Um som tão familiar, e na mente de Mr. Norrell tão intimamente ligado ao período mais feliz de sua vida, que lhe deu coragem para abrir a porta e entrar. A primeira coisa a impressioná-lo foi a enorme quantidade de velas. O cômodo estava todo iluminado. Strange não se dera o trabalho de procurar castiçais. Simplesmente grudara as velas em mesas e estantes. Grudara-as até mesmo em pilhas de livros. A biblioteca corria o eminente perigo de se incendiar. Havia livros por toda parte, espalhados em mesas, jogados pelo chão. Muitos deles haviam sido deixados com as páginas abertas, voltadas para o chão, mas para que Strange não perdesse sua localização. Strange encontrava-se de pé no fundo da biblioteca. Estava bem mais magro do que Mr. Norrell se lembrava. Barbeara-se sem nenhum grau extraordinário de perfeição e o cabelo estava desgrenhado. Não ergueu o olhar quando Mr. Norrell se aproximou. 7 pessoas de Norwich em 1124, disse ele, lendo no livro que tinha na mão. 4 de Esgarth, no condado de York, no Natal de 1151. 23 em Exeter, em 1201. Uma de Heathersake, no condado de Derby, em 1243. Uma de Heathersake, no condado de Derby, em 1243, todas encantadas e levadas furtivamente para o reino encantado. Um problema que ele jamais solucionou. Falava com tal calma que Mr. Norrell, que esperava ser aniquilado por uma explosão de magia a qualquer momento, olhou em volta para ver se alguém mais se achava no cômodo. Como? Indagou. Jonas Glass, disse Strange, ainda sem se virar. Ele não conseguia impedir que seres mágicos raptassem homens e mulheres. Por que deveria eu supor-me capaz de algo que ele não conseguiu? Leu um pouco mais. Gosto do seu labirinto, comentou em tom casual. Utilizou Hickman? O quê? Não. The Shep. The Shep? Mesmo? Pela primeira vez, Strange olhou diretamente para seu mestre. Sempre imaginei um estudioso secundário, sem nenhum pensamento original. Sempre o imaginei um estudioso secundário, sem nenhum pensamento original. Ele nunca foi muito admirado por pessoas que apareciam tipos de magia mais aparatosas, disse Mr. Norrell nervosamente, sem saber por quanto tempo de exposição cortês de Strange poderia durar. Ele se interessava por labirintos, caminhos mágicos, encantamentos que podem ser levados a cabo seguindo-se determinadas etapas e cursos, coisas assim. Há uma extensa descrição da magia dele nas instruções de Bellasis. Fez uma pausa. Que o senhor nunca leu. O único exemplar está aqui, na terceira prateleira ao lado da janela. Apontou e descobriu que a prateleira estava vazia. Ou talvez esteja no chão, sugeriu, naquela pilha. Darei uma olhada daqui a pouco, garantiu-lhe Strange. O seu próprio labirinto foi notável, observou Mr. Norrell. Passei metade da noite tentando escapar dele. Fiz o que normalmente faço em circunstâncias como esta, disse Strange, despreocupado. Copiei o senhor e acrescentei alguns requintes. Quanto tempo faz? Como? Quanto tempo faz que... Quanto tempo faz? Como? Quanto tempo faz que estive na escuridão? Desde o início de dezembro. E em que mês estamos agora? Fevereiro. 3 meses, exclamou Strange. 3 meses. Pensei que fossem anos.
Mr. Norrell imaginara essa conversa em muitas ocasiões, a cada vez conceberam um Strange irado e vingativo, e ele mesmo apresentando fortes argumentos em defesa de si próprio. Agora que se encontravam, a despreocupação de Strange era desnorteante. As dores distantes que Mr. Norrell havia muito sentido em sua pequena e ressequida alma despertavam. Desenvolviam garras e o laceravam. Suas mãos começaram a tremer. Fui seu inimigo. Fui seu inimigo, prorrompeu. Destruí seu livro, todos exceto o meu exemplar, difamei seu nome e tramei contra o senhor. Lascelles e Drawlight disseram a todos que o senhor assassinou sua esposa, e eu deixei que acreditassem nisso. Sim, disse Strange, mas são crimes hediondos. Por que não está furioso? Strange pareceu admitir que se tratava de uma pergunta sensata, ponderou por um momento. Creio que é porque fui muitas coisas desde que nos vimos pela última vez. Fui árvores, rios, colinas e pedras. Conversei com as estrelas, com a terra e com o vento. Não se pode ser o condutor pelo qual flui toda a magia inglesa e continuar sendo o que se é. Eu deveria ter ficado furioso, o senhor disse? Mr. Norrell confirmou com a cabeça. Strange sorriu, seu velho e irônico sorriso. Então console-se. É provável que eu voltarei a ficar, na hora certa. E o senhor fez tudo isso só para me contrariar? Perguntou Mr. Norrell. Para contrariá-lo? Retrucou Strange, estupefato. Não, fiz isso para salvar a minha esposa. Pairou um breve silêncio, durante o qual Mr. Norrell percebeu ser impossível encarar Strange. O que quer de mim? Perguntou com brandura. Apenas o que sempre quis, sua ajuda. Quebrar os encantamentos? Sim. Mr. Norrell refletiu por um momento. O 100º aniversário de um encantamento é com frequência muito auspicioso, disse. Existem diversos ritos e procedimentos. Obrigado, disse Strange, com mais do que um toque do seu velho sarcasmo. Mas creio que eu esperava alguma coisa de efeito um pouco mais imediato. A morte do encantador põe fim a todos esses contratos e encantamentos, porém... Ah, sim, de certo, interrompeu Strange com impaciência. A morte do encantador. Pensei nisso muitas vezes em Veneza, com toda a magia inglesa à minha disposição, havia inúmeras maneiras de matá-lo. Calciná-lo com raios, erguer montanhas e esmagá-lo debaixo delas. Se minha liberdade estivesse em jogo, eu certamente teria tentado, mas não se tratava de minha liberdade, e sim da de Arabella. E se eu tivesse tentado e fracassado, se tivesse sido morto, então o destino dela teria sido selado para sempre. Por isso eu procurei refletir mais. E concluí que só um homem em todo o mundo, em todos os mundos existentes, saberia como derrotar meu inimigo. Apenas um homem poderia me aconselhar quanto ao que eu deveria fazer. Dei-me conta de que chegara a hora de falar com ele. Mr. Norrell aparentava estar mais assustado do que nunca. Mas devo lhe dizer que já não me considero superior ao senhor. Minhas leituras foram bem mais extensas do que as suas, é verdade, e lhe ofereço a ajuda que puder, mas não posso lhe assegurar que obterei mais êxito do que o senhor. Strange franziu o senho. O quê? Do que está falando? Não me referia ao senhor, referia-me a Jonas Glass. Quero que me ajude a invocar Jonas Glass. Mr. Norrell resfolegou. O ar pareceu trepidar, como se uma nota grave houvesse soado. Ele ficou ciente num grau quase penoso da escuridão que os cercava, das novas estrelas acima deles e do silêncio dos carrilhões. Era um poderoso momento negro, que se estendia eternamente, oprimindo-o, sufocando. E nesse momento não era custoso acreditar que Jonas Glass estava próximo, à distância de um mero encantamento. As sombras profundas nos cantos remotos do cômodo eram as dobras de seu manto. A fumaça das velas que se derretiam era o disfarce do corvo de seu elmo. A fumaça das velas que se derretiam era o disfarce do corvo de seu elmo. Strange, porém, não se mostrava oprimido por tais temores mortais. Inclinou-se um pouco para a frente com um meio sorriso ansioso. Convenhamos, Mr. Norrell, murmurou. É muito tedioso trabalhar para Lord Liverpool. O senhor deve sentir isso, não? Deixe que outros magos lancem encantamentos de proteção sobre penhascos e praias. Logo haverá uma grande quantidade deles para isso. Façamos, o senhor e eu, algo extraordinário.
Outro silêncio. Está com medo? Disse Strange, recuando com desagrado. Medo? Explodiu Mr. Norrell. Claro que estou com medo. Seria loucura, loucura total se não estivesse. Mas minha objeção não é essa. Não dará certo. O que quer que o senhor espere obter com isso não dará certo. Mesmo que o invoquemos com êxito, o que bem poderíamos fazer? O senhor e eu juntos, ele não o ajudará da forma que imagina? Reis não satisfazem curiosidades fúteis, muito menos esse rei. O senhor chama isso de curiosidade fútil? Começou Strange. Não, não, disse Norrell, apressando-se a interrompê-lo. Eu não. Apenas revela ao senhor como parecerá a ele. Por que irá ele se preocupar com duas mulheres desaparecidas? O senhor está pensando em John Nesglass como um homem comum? Quero dizer, um homem como o senhor e eu? Ele foi criado e educado no Reino Encantado. Os costumes dos Brooks lhe eram naturais, e muitos Brooks continham cristãos cativos. Ele mesmo era um? Não lhe parecerá tão extraordinário? Não entenderá? Pois então eu explicarei a ele. Mr. Norrell, eu mudarei a Inglaterra para salvar a minha esposa. Eu mudarei o mundo. Não hesitarei em invocar o homem, que seja ele terrível como for. Vamos, senhor. Não faz muito sentido discutir sobre isso. A primeira coisa é trazê-lo aqui. Por onde começamos? Mr. Norrell suspirou. Não é como invocar qualquer um. Existem dificuldades peculiares a toda magia que envolva John Glass. De que tipo? Bem, em primeiro lugar, não sabemos por que nome chamá-lo. Encantamentos de invocação requerem que o mago seja bastante específico quanto a nomes. Nenhum dos nomes pelos quais chamamos John Glass era realmente o dele. Ele foi, como relatam as histórias, raptado e levado para o Reino Encantado antes de ser batizado, por isso tornou-se um menino sem nome no Broo. Escravo sem nome era uma das formas pelas quais ele se referia a si mesmo. O escravo sem nome era uma das formas pelas quais ele se referia a si mesmo. Evidentemente, os seres mágicos deram-lhe um nome de acordo com seus costumes, mas ele o abandonou quando voltou para a Inglaterra. Quanto a todas as denominações, Rei Corvo, Rei Negro, Rei do Norte, as pessoas assim o chamavam, mas ele próprio não. Sim, sim, exclamou Strange, impaciente. Sei de tudo isso, mas de certo Jonas Glass era seu nome verdadeiro, não? Ah, de forma alguma. Esse era o nome de um jovem aristocrata normando que morreu, creio, no verão de 1097. O rei, o nosso Jonas Glass, sustentou que esse homem era seu pai. No entanto, muitas pessoas contestavam que tivessem algum parentesco. Não penso que essa confusão de nomes e denominações seja casual. O rei sabia que sempre atrairia a atenção de outros magos, por isso protegeu-se do inconveniente de suas magias ao intencionalmente confundir os encantamentos que poderiam lhe lançar. Então o que devo fazer? Strange estalou os dedos. Aconselhe-me. Mr. Norrell piscou os olhinhos pequenos. Não estava acostumado a pensar rapidamente. Se utilizarmos o encantamento de invocação em inglês comum, e aconselho enfaticamente que o utilizemos, uma vez que não há como aprimorá-lo, poderemos então induzir os elementos do encantamento a fazerem o trabalho de identificação para nós. Precisaremos de um mensageiro, de um caminho e de uma oferenda. 172ª nota. Se escolhermos ferramentas que já conhecem o rei, e que o conhecem bem, então não importará se não conseguirmos chamá-lo pelo nome correto, elas o encontrarão, o conduzirão e obrigarão a vir sem nossa ajuda, entende? Apesar de todo o seu temor, ele começava a se animar diante da perspectiva de magia, de uma nova magia, a ser realizada com Mr. Strange. Não, respondeu Strange, não entendo nada. Esta casa está construída em terras do rei com pedras da abadia do rei. Um rio passa por ela. A não mais que 200 metros desta biblioteca. As águas desse rio muitas vezes conduziram o rei em sua barcaça real. Em minha horta há uma pequena há uma pereira e uma macieira que são descendentes diretas dos caroços cuspidos pelo rei, quando numa tarde de verão ele se sentou no jardim de Abbot. Que as antigas pedras da abadia sejam o nosso mensageiro, que o rio seja o nosso caminho, e que as maçãs e as peras dessas árvores no próximo ano sejam a nossa oferenda. Assim poderemos chamá-lo simplesmente de O Rei. Estas pedras, este rio, estas árvores não conhecem outro? Ótimo, disse Strange.
E que encantamento o senhor recomenda? Há algum em Belazes? Sim. 3. Vale a pena experimentá-los? Na verdade, não. Mr. Norrell abriu uma gaveta e de lá tirou uma folha de papel. Este é o melhor que conheço. Não tenho por hábito utilizar encantamentos de invocação, mas se tivesse, este é o que utilizaria, entregou a Strange. O papel estava repleto da caligrafia miúda e meticulosa de Mr. Norrell. No alto lia-se encantamento de invocação de Mr. Strange. É o que o senhor utilizou para invocar Maria Absalom. 173ª nota. Explicou Norrell. Fiz algumas correções. Omiti o Florilegium. Que o senhor copiou palavra por palavra de Ormskirk. Como sabe, não tenho uma opinião favorável sobre Florilegia em geral, e este me parece especialmente absurdo. Adicionei um epítome de preservação e libertação, e uma coadeira de suplicação, embora duvide que um ou outro nos ajude muito neste caso. 174ª nota. É agora uma obra tanto sua como minha, comentou Strange. Não havia vestígios de rivalidade ou ressentimento em sua voz. Não, replicou Norrell. Toda a estrutura desse encantamento de vocação é do senhor, eu apenas aparei as arestas. Ótimo. Então, estamos prontos, não estamos? Há uma outra coisa. O quê? Certas precauções necessárias para garantir a segurança de Mrs. Strange, explicou Mr. Norrell. Strange lançou-lhe um olhar como se pensando que era um pouco tarde para Mr. Norrell se preocupar com a segurança de Arabella, mas Mr. Norrell já havia corrido até uma estante, imergido num enorme volume e nem notou o olhar. O encantamento está escrito em Libernovos de Cheston. Ah, sim, aqui está. Precisamos construir uma estrada mágica e fazer uma porta para que Mrs. Strange saia com segurança do Reino Encantado. Do contrário, poderá ficar presa lá para sempre. Poderíamos levar séculos até encontrá-la. Ah, isso! Exclamou Strange. Já providenciei isso. E nomeei um porteiro para encontrá-la quando ela sair. Está tudo preparado. Pegou um toco de vela, colocou-o num castiçal e o acendeu. 175ª nota. A seguir, começou a recitar o encantamento. Designou as pedras da abadia como mensageiro enviado à procura do rei. Designou o rio como o caminho que o rei percorreria. Designou as maçãs e as peras do ano seguinte da árvore de Mr. Norrell como a oferenda que o rei receberia. Designou o momento do apagar das chamas como a hora em que o rei apareceria. A vela derreteu e se apagou. E nesse momento, a biblioteca ficou repleta de corvos. Asas negras encheram o ar como mãos enormes que gesticulavam. Ocuparam a visão de Strange como um túmulo de chamas negras. Ele era atingido de todos os lados por asas e garras. Os grasnidos e os crocitos eram ensurdecedores. Corvos golpeavam paredes, golpeavam janelas, golpeavam o próprio Strange. Ele cobriu a cabeça com as mãos e caiu no chão. O alarido e o tumulto de asas continuou um pouco mais. Depois, num fechar de olhos, desapareceram e o cômodo silenciou. Todas as velas se apagaram. Strange se deitou de costas, mas por instantes nada conseguiu fazer exceto fitar a escuridão. Mr. Norrell? Disse afinal. Ninguém respondeu. No breu da escuridão ele se levantou, conseguiu encontrar uma das escrivaninhas da biblioteca e tateou até a mão topar com uma vela caída. Tirou do bolso o isqueiro e o acendeu. E a acendeu. Ergueu-a acima da cabeça, viu que o cômodo se encontrava num caos e numa desordem em último grau. Nenhum livro permanecera num instante sequer. Mesas e escadinhas foram tombadas, várias cadeiras boas reduziram-se a lenha. Uma espessa massa de penas de corvo e a tudo cobria, como se uma neve negra houvesse caído. Norrell estava meio deitado, meio sentado no chão, as costas apoiadas numa escrivaninha de olhos abertos, mas vazios. Strange passou a vela na frente de seu rosto. Mr. Norrell repetiu. Num sussurro de aturdimento, Norrell disse: Creio que poderemos supor que ele nos deu atenção. Acredito que tem razão, senhor. Sabe o que aconteceu? Ainda num sussurro, Norrell respondeu.
Todos os livros transformaram-se em corvos. Eu estava consultando a fonte do coração, de Hugh Pontifex, e o vi mudar. Ele o utilizou com frequência, sabe? Esse caos de pássaros pretos, leio sobre isso desde menino, mas que eu vivesse para vê-lo, Mr. Strange. Que eu vivesse para vê-lo? Isso tem um nome no idioma Sidhe, o idioma da infância dele, mas o nome se perdeu. 176ª nota. De repente, agarrou a mão de Strange. Os livros estão seguros? Strange recolheu um do chão, sacudiu-o para remover as penas de corvo e leu o título. 7 portas e 42 chaves de Piers Hussinall. Abriu e começou a ler a esmo. E lá encontrará uma terra estranha semelhante a um tabuleiro de xadrez, onde se alternam rochas áridas com pomares frutíferos, extensões de espinheiros com trigais, várzeas com desertos, e nessa terra, o deus dos magos Hermes Trismegito pôs um guarda em cada portão e cada ponte, num lugar, um carneiro, num outro, uma serpente. Parece-lhe correto? Perguntou sem convicção. Mr. Norrell aqueceu, tirou o lenço de bolso e com ele limpou o sangue do rosto. Os dois magos permaneceram sentados no chão entre os livros e as penas. Em silêncio duraram algum tempo. Em silêncio durante algum tempo. O mundo se reduzira à amplitude de uma luz de vela. Finalmente Strange disse: Quão perto de nós deve ele estar para fazer uma magia dessas? Jonas Glass, pelo pouco que sei, pode fazer magia assim a uma centena de mundos de distância, do centro do inferno. Apesar disso, vale a pena tentar descobrir, não é? Vale? Indagou Mr. Norrell. Bem, por exemplo, se descobríssemos que ele estava por perto, poderíamos... Strange meditou por um momento. Poderíamos ir até ele? Muito bem, disse Norrell, suspirando. Não soou nem pareceu muito esperançoso. O primeiro, e na verdade o único requisito para encantamentos de localização é uma bacia de prata com água, em Heartfield Abbey. O primeiro, e na verdade o único requisito para encantamentos de localização é uma bacia de prata com água. Em Heartfield Abbey, a bacia de Mr. Norrell estivera em cima de uma mesinha no canto da biblioteca, mas a mesinha fora destruída pela violência dos corvos e a bacia sumira de vista. Procuraram-na durante algum tempo e por fim a encontraram na lareira de Borco, debaixo de uma mixória de penas de corvo e páginas de livros rasgadas e úmidas. Precisamos de água, disse Norrell. Sempre pedi a Lucas que a trouxesse do rio, água que viajou rapidamente a melhor para a magia da localização. E o rio de Heartfield corre ligeiro até mesmo no verão. Vou buscá-la. Mr. Norrell, porém, não estava acostumado a fazer ele mesmo as coisas, portanto demorou um pouco para sair da casa. Deteve-se no gramado e olhou para estrelas que nunca vira antes. Não se sentiu como se estivesse no interior de um pilar da escuridão em pleno condado de York. Sentiu-se mais como se o resto do mundo houvesse desaparecido e ele e Strange tivessem sido deixados sozinhos, numa ilha solitária ou num promontório. A ideia o afligiu bem menos do que se poderia supor. Jamais se importara muito com o mundo e encarava sua perda de maneira filosófica. Na margem do rio, ajoelhou-se entre as relvas congeladas para encher a bacia de água. Das profundezas, estrelas desconhecidas brilharam para ele. Pôs-se de pé novamente, um pouco zonzo pelo esforço inabitual, e de imediato teve uma irresistível sensação de magia em andamento, bem mais forte do que algumas vezes já sentira. Se lhe pedissem para descrever o que acontecia, teria dito que todo o condado de York estava virando do avesso. Por instantes não conseguiu avaliar em que direção ficava a casa. Virou-se, deu um passo em falso e deparou com Mr. Strange, que por algum motivo parara bem atrás dele. Pensei que o senhor ficaria na biblioteca, disse surpreso. Pensei que o senhor ficaria na biblioteca, disse surpreso. Strange o fitou. Fiquei na biblioteca. Estava lendo O Porteiro de Apoio de Colbert. E de repente me vi aqui. Não me seguiu? Perguntou Norrell. Não? Claro que não. O que está acontecendo? E por que, em nome de Deus, o senhor estava demorando tanto? Não encontrava meu casaco?
respondeu Norrell com humildade. Não sabia onde Lucas o pusera. Strange arqueou uma sobrancelha, suspirou e disse: Presumo que o senhor experimentou o mesmo que eu. Pouco antes de eu ser apanhado e trazido para cá, não teve uma sensação de ventos, águas e chamas, tudo misturado? Sim, disse Norrell. E um leve odor, como se de ervas silvestres e de encosta de montanhas? Sim, disse Norrell. Magia de ser encantado? Ah, exclamou Norrell. Sem dúvida. Faz parte do mesmo encantamento que o mantém aqui na escuridão eterna. Olhou em volta. Quão extensa é? O quê? A escuridão? Bem, é difícil para mim saber exatamente, já que ela se movimenta comigo, mas me contaram que é do tamanho da paróquia de Veneza onde morei. Digamos, meio acre? Meio acre! Fique aqui. Mr. Norrell pôs a bacia de água no chão congelado. Afastou-se em direção à ponte. Dali a pouco, tudo o que se via dele era peruca grisalha. Era peruca grisalha. A luz das estrelas não lembrava mais do que uma pequena tartaruga de pedra gingando. O mundo deu uma nova volta e, de súbito, os dois magos estavam parados, juntos na ponte sobre o rio de Hurtfield. Mas o quê? Começou Strange. Está vendo? Disse Norrell sinistramente. O encantamento não permitirá que nos distanciemos muito um do outro. Capturou-me também. Acho provável que tenha havido uma imprecisão lamentável na magia do ser encantado. Ele foi descuidado. É provável que o tenha designado como mago inglês, ou um termo vago assim. Por conseguinte, o encantamento dele, destinado apenas ao senhor, agora apanha qualquer mago inglês que depare com ele. Ah, disse Strange, e se calou. Parecia não ter mais o que dizer. Mr. Norrell voltou-se em direção à casa. Ao menos, Mr. Strange, disse. Esta é uma excelente ilustração de como se faz necessária uma grande precisão na escolha de nomes e encantamentos. Atrás dele, Strange ergueu os olhos para o céu. Na biblioteca puseram uma bacia de prata com água em cima de uma mesa entre eles. Era deveras estranho, mas a descoberta de que estava agora aprisionado na escuridão eterna com Strange parecia ter animado Mr. Norrell, e não o contrário. Alegremente lembrou Strange de que ainda não haviam encontrado uma forma de chamar Jonas Glass, e que isso, com certeza, constituiria um grande obstáculo para encontrá-lo, por magia ou por qualquer outro meio. Strange, a cabeça apoiada nas mãos, olhou para ele com desalento. Tente apenas Jonas Glass, disse. Então, Norrell fez a magia, nomeando Jonas Glass como a pessoa que buscavam. Dividiu a superfície da água em quartos com linhas de luz fulgurante. Deu a cada quarto um nome: céu, inferno, terra e reino encantado. Imediatamente um ponto de luz azulada brilhou no quarto que representava a terra. Ali, disse Strange, saltando vitoriosamente. Está vendo, senhor? As coisas não são sempre tão difíceis como o senhor supõe. Norrell deu uma batida leve na superfície do quarto. A divisão desapareceu, tornou a traçar os quartos e lhe deu outros nomes. Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alhures. O ponto de luz apareceu na Inglaterra, bateu de leve no quarto, refez as divisões e examinou o resultado, e assim prosseguiu, depurando a magia. O ponto de luz fulgurava estavelmente. Mr. Norrell emitiu uma suave exclamação. O que foi? Perguntou Strange. Num tom assombrado, Norrell respondeu. Acho que tivemos êxito finalmente. Diz que ele está aqui, no condado de York.